Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, fazendo uma análise de cenário número 17. Na nossa análise de cenário número 15, comparamos elétricas diferentes. Hoje vamos comparar elétricas com características semelhantes. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição ao final do vídeo, deixe seu like, se entender, o seu dislike também é importante para nós, faça o seu comentário, sua pergunta. Perguntas serão respondidas no canal, como é o caso deste vídeo, e também os comentários nos ajudam a direcionar o conteúdo que nós estamos produzindo. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Como eu disse, o conteúdo hoje que nós vamos apresentar se origina justamente de uma colocação feita e até uma solicitação por um dos nossos colaboradores, o Edailton Sacramento, que ele tem colaborado muito aqui com o canal. Ele nos traz uma afirmativa. Ele diz o seguinte: ao meu ver, uma comparação mais justa seria a Copel com a NBR. E a razão, por entender que ela é mais justa, é porque ambas atuam nas três pontas. Então, na geração, na transmissão e na distribuição de energia. No site de relacionamento com o investidor da Copel, a gente já observa aqui que ela gera, transmite, distribui e comercializa energia. Dá uma olhada um pouquinho mais aqui para baixo. E nós vamos verificar o tamanho da companhia, para quantas unidades consumidoras ela atua, quantas hidrelétricas, térmicas, eólicas, enfim, e também perspectiva de crescimento. Além disso, qual o tamanho da sua linha de transmissão e onde a companhia atua, porque ela é uma companhia do estado do Paraná. E conforme a gente já tinha mostrado no vídeo anterior, vídeo de análise de cenário número 15, ela também atua na distribuição de gás aqui, com essa companhia, a Compagás, que, pelo que a gente pôde observar, nos planos da companhia existe uma tendência de que ela acabe desfazendo da sua participação nessa companhia, mas atualmente ela também atua na distribuição de gás. Observe que aqui na pergunta, ou melhor, na colocação do Edailton, ele faz referência ao comparativo então da Copel com a ENBR. E observe que a ENBR é na realidade a EDP, que se chama então EDP Energias do Brasil. A EDP Energias do Brasil, ela é controlada pela EDP em Portugal. Então é uma empresa pertencente a esse grupo português EDP. E vamos dar uma olhada então aqui na área de atuação da EDP Energias do Brasil. Dá uma roladinha aqui no site de RI da companhia. Observe que ela trabalha então na parte de geração, e aqui a gente consegue ver todas as unidades geradoras. Essas três aqui são usinas hidroelétricas, e ela ainda possui aqui, como você pode ver, uma usina termoelétrica, Porto do Pacém. Além disso, ela trabalha na parte de distribuição, e aqui eu chamo a atenção para este ponto aqui, que é a Celesc. Então veja aqui, no caso da Celesc, ela possui uma participação aqui, porque ela não tem toda a integralidade. A participação está descrita aqui embaixo, a participação da EDP Energia, em aproximadamente 30% do todo. Então a gente consegue coletar dados aqui sobre essa participação. Então ela está em São Paulo, Espírito Santo, e aqui com 30% na Celesc. Se você for verificar, por exemplo, aqui no caso do estado do Espírito Santo, a gente vai ver quantos municípios ela atinge, aqui os faturados, que a gente pode traduzir em unidades consumidoras. Então a gente consegue ver o tamanho da companhia. E além disso, ela tem também a comercialização, EDP Comercialização, EDP Grid, e a transmissão com o tamanho aqui, das linhas de transmissão da companhia, que aparece mais aqui embaixo. Então a gente consegue pegar todo esse conjunto de dados e fazer uma tabulação para a gente dimensionar como é o tamanho de cada companhia e naquilo que elas têm aspectos convergentes e também em aspectos divergentes. E juntando tudo isso, então a gente observa que elas guardam semelhanças. Nós botamos a linha de cima aqui para a Copel e a linha de baixo aqui para a EDP. Então uma das coisas onde elas divergem é justamente aqui na parte de gás, lembrando que é uma tendência da Copel se desfazer dessa companhia. No restante elas são muito semelhantes. O que nos chama a atenção aqui é justamente na parte eólica. Veja que a Copel tem a geração de energia eólica,
ao passo que a EDP ela não possui. Então está aqui um fator de divergência. Agora a gente pode então ter uma noção melhor sobre o que é cada companhia, uma vez que elas se assemelham no todo. E podemos até ver uma questão de tamanho. Veja que a Copel ela gera aqui aproximadamente 6,4 gigawatts com as suas geradoras, ao passo que a EDP gera 2,9 gigawatts. Em linhas de transmissão, a Copel tem 7,8 quilômetros de linhas de transmissão e a EDP 1,9 quilômetros de linha de transmissão. Na distribuição, a Copel ela atende a 395 municípios no estado do Paraná e ela possui aqui aproximadamente 4,9 milhões de unidades consumidoras. A EDP ela tem 28 municípios no estado de São Paulo, 70 no município 28 no estado de São Paulo, 70 municípios no estado do Espírito Santo e 285 municípios no estado de Santa Catarina, lembrando que aqui ela só tem participação de 30% da Celesc. Dessa forma, então, a EDP estaria presente em 383 municípios, lembrando sempre que a participação nesses 285 municípios da Celesc, o fator de participação da EDP é de 29,9%, aproximadamente 30%. Então, nesses 383 municípios, totalizam 6,6 milhões de unidades consumidoras. E também, para finalizar, ambas as companhias trabalham na comercialização de energia. Portanto, você pode ter pelo menos uma noção do tamanho de cada uma dessas companhias em tamanho e o resultado que elas podem apresentar. Então, se é que existe alguma compatibilidade em relação entre essa questão tamanho e resultado. Muito bem, então visto o tamanho dessas companhias e no que elas se assemelham e nas eventuais diferenças, vamos para o nosso comparativo, como a gente sempre faz. Observe que aqui nós estamos, a EDP ela está no novo mercado. A Copel está tentando ir para o nível 2 de governança corporativa. Então, nós estamos trazendo aqui as ações ordinárias da Copel e fazendo um paralelo com a ENBR3, por isso que lá o Edailton nos fala em ENBR, né, porque esse é o ticker dela, e ela é novo mercado, então só tem ações ordinárias. Então observe aqui, que nós temos para a Copel dois números, tanto para PL quanto para o preço da ação no mercado dividido pelo valor patrimonial por ação. Neste caso, que está entre parênteses, nós estamos considerando aqui sem o efeito não recorrente, que foi a venda da Telecom da companhia. E já a EDP, sim, ela está com seus números brutos. Então nós vamos ficar com o que está entre parênteses. Veja que o PL, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação da companhia, ele nos dá o resultado de 4,21 na Copel. Significa o seguinte, que, como já tem vídeo aqui no canal explicando isso, que se você investir hoje na companhia e se você recebesse de volta o que é distribuído em termos de lucro líquido apenas, então você teria um retorno aí em torno de 4 anos e 4 meses aproximadamente, ao passo que na EDP seriam 6 anos e 1 mês aproximadamente. No P sobre VPA, que é o nosso preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, a gente sempre explica aqui no canal, a gente pega todo o patrimônio da companhia e divide pelo número de ações. Então a gente sabe qual é o valor da companhia em termos do número de ações que ela possui, ou seja, o quanto vai valer cada ação que você compra da companhia em termos de valores patrimoniais. Se você pegar o preço que está sendo cotado na ação e dividir por esse número, que é o que nós calculamos, valor patrimonial por ação, você vai saber o quanto o preço do mercado da ação ele se distancia, se afasta do valor patrimonial por ação. Se ele for abaixo de 1, significa que pode existir uma possibilidade significativa de que essa ação esteja barata. E também dá para você dimensionar o risco, porque você está comprando uma ação abaixo do valor patrimonial, significa que o seu risco
não existe. E a partir de 1, ou seja, em diante, a gente considera que até um pouco abaixo de 2, o mercado avalia mais ou menos o quanto realmente está valendo a sua ação em termos de valor patrimonial. E acima disso a gente entende que está muito caro. Então observe que neste caso o valor patrimonial por ação é 0,73 para a Copel, ou seja, então ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Já a EDP está um pouquinho acima. Não é muito significativo, mas se nós formos simplesmente estabelecer um comparativo entre esses dois valores, assim, a gente sempre optaria por aquele que tem o menor. Mas esse, claro, evidentemente, não é o único indicador que nós apreciamos. Quanto ao crescimento das companhias e sua alavancagem, a gente pode observar o seguinte. Veja aqui, ó, o crescimento da receita líquida. Vamos começar dos últimos 5 anos. Então a Copel teve um crescimento aqui de receita líquida de 4,51% ao ano aproximadamente. Ao passo que a EDP em torno de 10,8%. Lembrando que aqui, como a gente está falando de 5 anos, nós pegamos o ano de 2021, ainda não temos o resultado final do quatrimestre, só vai vir em fevereiro, então alguma coisa aqui pode se alterar conforme os resultados finais das companhias do exercício de 2021, mas a gente trabalhou com o que é projetado. O que acontece é que no ano de 2016 e 2017, a EDP ela teve uma receita líquida bastante regular aqui. E esse crescimento está bastante assertivo, de 10,8%. O que muda foi justamente no lucro líquido da companhia, porque os lucros líquidos foram bem abaixo em 2016 e 2017. Teria que dar uma esmiuçada no balanço se a companhia estava cumprindo o seu CAPEX. E aí sim, então implicaria justamente nesse lucro líquido mais baixo. Então significa que de 2017 a 2021, no projetado, evidentemente esses 35% aqui fariam sentido. Ao passo que a Copel, a gente sabe, teve a venda da Telecom, então teve um efeito aí sobre esse lucro líquido da companhia, e vejam que as duas têm um lucro líquido muito aproximado, embora o crescimento da receita da EDP, da Energias do Brasil, ela foi mais significativa. Com relação à dívida líquida, são duas companhias bem distintas aqui. E aí eu vou abrir um espaço aqui para a gente dar uma olhada no lucro líquido da companhia. Veja que no lucro líquido projetado, a Copel ela é significativamente maior que a EDP. A Copel está em 3,7 bilhões e a EDP em 2,3. Já a dívida líquida da Copel é 5,6 bilhões, ao passo que a dívida líquida da EDP é 8,9. Por isso que a Copel ela tem aqui uma alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia em 1,42. Embora até seja mais alto em função de ter uma dívida ter uma dívida menor e ter um lucro líquido maior. O mais provável é que a margem EBITDA aqui tenha sido menor. Por outro lado, a EDP tem uma dívida maior e tem um lucro líquido menor, mas ela tem um endividamento, na relação dívida líquida pelo EBITDA, muito próximo da Copel. Significa que ela possivelmente tenha uma margem EBITDA maior. Olhando para o payout das duas companhias, observe que a Copel, segundo Status Invest, porque é de onde vêm os nossos dados, observe que a Copel ela tem um payout de 37,92, que é o percentual do lucro líquido que a companhia distribui para os seus acionistas, ao passo que a EDP 39,48. No total de papéis de ações do mercado, a Copel tem 2,7 bilhões de ações do mercado, ao passo que a EDP tem bem menos que isso, 581 milhões apenas. Nos últimos 5 anos, a Copel distribuiu em média na CPLE3 em torno de 42 centavos por ação, ao passo que a EDP distribuiu nos últimos 5 anos uma média de 59 a 60 centavos por ação. Para cada ação, se nós tomarmos aqui o lucro líquido de cada uma das ações e nós aplicarmos o payout,
que é o quanto, em média, as companhias vêm pagando nos últimos 5 anos. Então nós vamos ter um valor aí que é o quanto do lucro líquido elas vêm distribuindo aos seus acionistas. Então nós pegarmos esse valor e dividirmos aqui pelo número de papéis que estão aqui nesta linha, nós vamos saber que o valor possível de distribuição da Copel para a CPL3 é de aproximadamente 50 centavos, ao passo que a EDP ela tem condições de distribuição de R$ 1,57, considerando que ela tem aqui um número menor de ações. Significa que, evidentemente, que o preço da ação vai ser maior. Mas ela não tem chegado nem perto desses R$ 1,57. Ela tem ficado aqui nos 60 centavos, no caso, a EDP. Lembrando sempre que os dividendos pagos nos últimos 5 anos nos dão uma perspectiva passada de como a companhia vem se comportando para pagamento dos seus proventos. Quando a gente faz esse valor de distribuição projetável aqui, a gente olha para o futuro em função do que a gente vai estimando que a companhia vá receber, vá lucrar, né, no seu lucro líquido, vai ter em resultado no seu lucro líquido. Com isso, pegando esses valores e nós dividindo eles por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em termos de provento pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, se nós dividirmos por 6% esses valores, nós vamos ter aqui, por exemplo, a Copel, olhando para o passado, um preço teto, que é o máximo que nós vamos aceitar pagar pela ação, de R$ 7,01. E o preço teto já projetado, no máximo que nós vamos aceitar, de R$ 8,63. No caso da EDP, o máximo que nós aceitaríamos é de R$ 9,91 para esses 59 centavos aqui, que ela veio pagando em média. Eu quero fazer um adendo aqui, vou pedir para você uma paciência para um adendo que eu quero fazer em relação à EDP Energias do Brasil. Veja aqui, ó. Estou no site Status Invest para INBR3, então os proventos da INBR3. E eu estou considerando aqui apenas 5 anos, que foi o período que nós estudamos. A gente não estuda muito mais do que isso, a não ser que realmente a gente entenda que tem uma distorção muito grande. Mas o que chama a atenção, observe aqui que em 2017, aqui pagou poucos centavos, né, de proventos. E aqui, em 2019, mais na linha intermediária, mas também teve um nível baixo aqui em 2020. Ela teve, por outro lado, o seu maior score aqui em 2018 e em 2020 voltou a pagar proventos. Então, esta irregularidade nos proventos da Energias do Brasil, ela é constante. Nós vamos ver aqui praticamente desde 2009, que é o que nós temos aqui nesse gráfico, para mostrar. Ela teve um pouco mais de regularidade entre 2010 e 2014. Então, se você adquire ações da NBR, você tem que estar preparado para essas variações. E essas variações impactam quando você analisa o passado da companhia e aí acaba nos dando um score muito baixo em termos de proventos. Significa que talvez ela possa recuperar no ano seguinte, como acontece aqui de 2017. Deixa eu marcar melhor aqui, como acontece aqui no caso de 2017 para 2018. Então aqui pode haver uma compensação do baixo provento do exercício anterior. E também aqui aconteceu em 2015, então de repente olhando um espectro maior de tempo, a gente possa ter uma regularidade. Também voltou a acontecer aqui, 2020 para 2021. Veja que existe alguma regularidade, e a gente sabe que aquilo que foi constante no passado tende a se repetir no futuro. Então, em vez de ser aqueles 60 centavos em média de proventos por ano, só que pode estar um pouco mais ajustado. E embora a gente pode ver aqui que, por exemplo, o máximo que ela pagou foi R$ 1,20, é o dobro daquele 60 centavos ali que a gente fez em média, mas também está bem aquém dos R$ 1,50 que a gente entende que a companhia pode pagar. No ano de 2020, que ela fez um bom pagamento, ficou em R$ 1,00, e em 2016, que a gente não apreciou aqui no estudo, R$ 1,15. Então, consideradas essas eventuais distorções, veja que para R$ 1,57, que a EDP nunca pagou esse valor, o preço teto aqui ficaria em R$ 26,12. E por os 59, com todas aquelas variações que a gente viu, o que faz alterar bastante a média, em R$ 9,21 de preço teto. E agora para o quadro comparativo final, onde a gente aprecia como um todo. Veja que
nos indicadores fundamentalistas, aqui a Copel tem um melhor desempenho, ela foi melhor aqui no lucro líquido, mas na receita líquida a EDP esteve melhor. Com relação à dívida, o score da dívida, a alavancagem da Copel é melhor. Se nós olharmos para o preço que a ação foi cotada no dia 20 de 1 de 2022, veja que a Copel aqui ó, a 5,99 e a EDP 21,40. Bom, então como é que a gente avalia isso aqui agora? Observe que existe aqui uma caixinha amarela e ela é o quanto o preço da ação se distancia de um desses valores que a gente considera. Normalmente a gente pega o menor, mas acontece que está muito distorcido aqui o valor do preço teto dos últimos 5 anos. Então vamos ficar com o preço teto projetado de 26,12 aqui para a EDP e vamos utilizar também o mesmo critério usando o preço de projeção aqui da Copel. Com isso, veja aqui, a distância do preço atual da ação da Copel para o seu preço teto projetado é de 30 pontos percentuais, ao passo que da EDP é de 18. Então veja que até nesse quesito a Copel teve um melhor desempenho. Então ela sinaliza assim como neste quadro que a gente está mostrando, melhores condições neste momento para investimentos. Eu já tinha postado vídeo aqui no canal exclusivo sobre análise de resultados da EDP. E se eu não me engano, naquele vídeo eu já tinha mencionado que é uma companhia que nunca me chamou a atenção em termos de resultado, em termos de desempenho. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado. Então agora fizemos uma comparação de elétricas com características semelhantes. Se você gostou, deixe seu like. Do contrário, seu dislike é importante para as nossas avaliações. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que eu possa conduzir o conteúdo do canal e responder como aconteceu aqui no vídeo de hoje. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!